Falar sobre o processo de enriquecimento de urânio. O enriquecimento do urânio é uma coisa que a gente sempre ouve falar, mas a gente não sabe como é que ele é feito. Então, você precisa enriquecer o urânio, por exemplo, para formar material físsil para uma bomba atômica, ou você precisa também enriquecer o urânio para produzir material físsil que vai ser usado numa usina nuclear. Vamos entender então, primeiro de tudo, o que é o urânio. O urânio é um elemento químico. O que isso significa? Significa que ele é um átomo. Lá na tabela periódica você vai encontrar o urânio com esse símbolo aí que é o U. E em cima dele tem um número chamado, que é o número 92. O que esse número 92 significa? Significa que no núcleo do átomo de urânio ele tem 92 prótons. Vamos recapitular aqui. Tudo que existe na natureza e não é matéria escura é feito de átomos. Os átomos, como você está vendo aí no desenho, tem uma região central chamada de núcleo. E nesse núcleo você tem duas partículas que são prótons e nêutrons, e ao redor desse núcleo você tem uma região chamada eletrosfera, como o nome já diz, onde ficam os elétrons. Então o urânio tem 92 prótons. Significa que então no núcleo dele ele tem 92 partículas chamadas de prótons. Se você tiver uma diferente quantidade de prótons no núcleo, você é um outro elemento químico. Por exemplo, o hidrogênio, ele tem um próton. O hélio tem 2 e assim por diante. O urânio, a característica dele é ter 92 prótons no núcleo. Só que existem coisas que nós chamamos de isótopos. O que são os isótopos? Eles são o mesmo elemento químico, só que com uma quantidade diferente de nêutrons no núcleo. Então, o urânio tem sempre 92 prótons, mas a quantidade de nêutrons que ele tem junto com o próton no núcleo pode mudar. Então, nós temos vários tipos de urânio nos isótopos, né? Mas os mais importantes são o urânio 234, o urânio 235 e o urânio 238. Só para dar um spoiler para você, o material que é usado como fissão nuclear é o urânio 235. É ele que a gente tem que ir atrás. Quando você vai lá na mina de urânio, né? Porque o urânio está numa rocha. Você tem que extrair o urânio de uma rocha e lá na mina a grande quantidade dele é de 238. Então, a porcentagem, né, que a gente tem do urânio 238 na rocha é de 99,27%. O urânio 235, 0,72%. E o urânio 234, 0,006%. Como eu falei para você, o 235 é o material mais físsil, é o que gera mais energia no processo de fissão nuclear. E é ele que é utilizado tanto na bomba atômica quanto nas usinas nucleares. Só para lembrar aqui que você tem que fazer o enriquecimento do urânio. Então a gente já vai explicar o que é isso. O enriquecimento é você pegar a tua amostra de urânio e colocar nela, fazer ela se transformar numa amostra que tem muito urânio 235, ou seja, muito urânio físsil. Porque o 238 e o 34 não são muito interessantes para a usina nuclear ou para uma bomba atômica. Então, quando você está falando em enriquecimento de urânio, o que você está querendo dizer é, vamos enriquecer esse urânio. Vamos, então, transformar essa amostra de urânio numa maior quantidade de urânio 235, que é o que precisa para fazer a fissão nuclear. Só que quando você está utilizando o enriquecimento de urânio para a usina nuclear, você precisa que a tua amostra tenha só 5% de urânio 235. Ou seja, se você fizer um enriquecimento até 5% da tua amostra, já é suficiente para você poder usar numa usina nuclear. Só que para você produzir uma arma nuclear, você precisa de um enriquecimento de 90%. Ou seja, a tua amostra tem que ter 90% do urânio 235. E aí vem uma grande disputa entre os países. Por quê? Porque o método que você usa para enriquecer o urânio é o mesmo para fazer uma bomba ou para usina nuclear. Então você tem que controlar muito bem qual país está fazendo qual coisa. Porque ele pode estar enriquecendo para usar como arma nuclear, mas ele também pode estar enriquecendo, igual o Brasil faz, para fazer a usina nuclear. Só para você lembrar que eu tenho um site chamado cursosexatos.com. Se você quiser ser o meu aluno na parte de física, matemática, cálculo, radioatividade, astronomia, etc., acesse o link que está aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, cursosexatas.com, cursos mais baratos do que uma pizza, você paga só uma vez e o curso é teu para sempre, tá bom? Vamos entender agora o que é esse processo de fissão nuclear que eu tô falando tanto. Agora eu trouxe no centro aqui da tela um núcleo de um átomo. Então ali você tem prótons em vermelho e nêutrons em verde. A fissão nuclear é simplesmente você partir esse núcleo atômico em outras partes. Nesse processo você libera energia, a natureza libera energia. A gente pega um nêutron e através de um elemento químico que produz nêutrons, a gente coloca ele como gatilho para ele bater no núcleo do átomo de urânio. Quando ele bate ali, ele desestabiliza esse núcleo de urânio. Isso faz uma fissão nuclear. Você acaba quebrando, entre aspas, esse núcleo e ele se transforma em átomos diferentes e nesse processo ele libera mais nêutrons. Então os nêutrons ali são as bolinhas verdes, o nêutron bate no núcleo do átomo de urânio, que se parte em outros átomos e que libera mais nêutrons nesse processo. Mas como que se faz esse enriquecimento para ter maior quantidade de urânio 235? Vamos lá, anota aí no teu caderno. Você vai lá, extrai o minério, e aí você adiciona ácido nítrico nesse minério.
para fazer uma solução que nós falamos de dissolução, uma separação, né? Então pega o minério, adiciona ácido nítrico e faz dissolução. Isso vai criar um licor de urânio. Depois desse licor de urânio, você não bebe ele, você faz uma filtração e através dessa filtração você gera uma pasta chamada de yellow cake, que é essa pasta meio amarela que eu trouxe aqui na imagem para você. Depois desse yellow cake, você adiciona ácido fluorídrico e flúor e vai virar o hexafluoreto de urânio, que é um gás. E aí, esse hexafluoreto de urânio você coloca numa centrífuga. E é por isso que você ouve falar que muitos países, por exemplo o Irã, têm centrífugas nucleares. O que eles estão fazendo? Eles estão centrifugando esse gás, esse hexafluoreto de urânio. Porque aí eles conseguem, através da massa, separar o urânio 235 do urânio 238. E aí eles conseguem montar uma amostra que tenha mais 235 do que 238 e fazer essa separação simplesmente pela massa. Essa centrífuga gira, 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 gira e através da força centrípeta e centrífuga acaba separando objetos que são mais pesados e menos pesados. E aí eles conseguem separar o urânio 235 do 234, do 238 e pegar só o 235, que é o que eles precisam fazer na centrifugação ali. Eu trouxe aqui um exemplo porque quando você faz exame de sangue, é esse mesmo tipo de centrífuga que é usada, só que, claro, a centrífuga de uma usina nuclear é muito mais potente. Então, aqui tem o esquema de como funciona essa centrífuga, né? Entra um gás ali, ela gira e através de força centrífuga e centrípeta, o gás acaba escapando por tuneizinhos e você captura eles para poder usá-la no processo que você quer. Essa é a ideia do enriquecimento de urânio, transformar em urânio 235, que é mais difícil, certo? Acesse o meu site cursosexatas.com. Obrigado, tchau.